Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de regra de 3. Dessa vez agora, regra de 3 composta. Se você não viu o vídeo de como acertar as questões de regra de 3 simples, vou deixar na descrição e também no card. Confere lá e após volta para acompanhar as resoluções de regra de 3 composta. Vamos lá, vamos ver como é que cai em concursos. Questão de número 16. A questão de número 16 vai dizer o seguinte. Sabe-se que 3 entregadores fazem 45 entregas em 5 horas. Ao todo, mantendo-se o mesmo ritmo de trabalho, quantas entregas dois entregadores fazem em 8 horas. Então, a primeira informação é verificar que trata-se de uma questãozinha de regra de 3. Dessa vez é uma questãozinha de regra de 3 composta, porque eu vou ter mais de duas grandezas. Então, nas regras de 3 simples, eu só tinha duas grandezas, né? Se eu tivesse aqui entregador e entregas, seria sim regra de 3 simples. Ou entregas e horas, né? Duas grandezas apenas no comando da questão. Então, eu tenho mais de duas grandezas, por isso que agora eu tenho que fazer uma análise completa utilizando a regra referente à regra de 3 composta. Então, como é que eu faço para acertar esse tipo de questão? Olha só, eu tenho aqui 3 entregadores. Então, eu tenho a primeira grandeza. Tenho lá entregadores. É meu esse Ezinho aqui de entregadores. Eu tenho 3 entregadores, faz 45 entregas, ó, tá aqui entregas. Vou colocar o ET, ou ENT. ENT para dizer que é entregas. Grandeza entregadores é o e o ENT é as entregas. Ele disse lá que era 45. Ele disse que é feito em 5 horas. Então, eu tenho aqui o H para representar em horas. Ao todo, mantendo-se o mesmo ritmo de trabalho, quantas entregas? Então, ele quer aqui referente, né, a minhas entregas. Então, eu verifico lá quantas entregas. Então, eu tenho aqui o valor de X. E eu quero verificar que foi com 2 entregadores. Então, 2 entregadores e ele disse lá para fazer em 8 horas. Então, está aqui, montei a minha regra de 3, né? Minhas grandezas. Então, entregadores abaixo de entregadores, entregas abaixo de entrega e horas embaixo de horas. Sempre tem que fazer essa minha relação para não errar. Se eu colocar aqui, por exemplo, o número de horas de baixo aqui, nessa partezinha de baixo dos meus entregadores, eu vou errar. Então, um cálculo que tem que ser feito é colocar a grandeza em sua respectiva localidade, né? Aqui hora 5 e aqui hora 8. Ok, professor. Aí eu vi lá o seu vídeo de regra de 3. Entendi perfeitamente como faz regra de 3 simples. O senhor disse que eu tenho que traçar uma setinha para o valor X. Tracei aqui uma setinha para o valor X. Ok. Sempre vai acontecer isso. É o valor procurado, né? Que ele quer lá quantas entregas. Então, eu vou procurar aqui o valor de X. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que esquecer a outra grandeza, a minha grandeza que eu quero selecionar, por exemplo, aqui em entregadores, eu tenho que esquecer horas. Eu faço como se fosse uma questãozinha de regra de 3 simples. De uma regra de 3 composta, eu esqueço uma, analiso como se fosse simples. Depois que eu analisar, eu esqueço o valor de entregadores e volto a analisar aqui como se fosse simples. Entregas com horas. Então, vou fazer aqui, ó. Vamos esquecer por essa grandeza horas. Vamos imaginar que é uma regra de 3 simples e vamos imaginar que eu tenho só entregadores e entregas. Então, 3 entregadores, né? O princípio aqui foi 3 entregadores. Ele disse lá que eu faço entregas em 45, faço 45 entregas. Com 3 entregadores, eu faço 45 entregas. Com 2 entregadores, ó, observe que diminuiu. Eu tinha um valor lá 3 e agora diminuiu para 2. Se eu diminuir o valor de entregadores, com certeza aqui o valor das entregas também vão diminuir. Então, se eu tenho lá uma diminuindo e outra diminuindo, esse valor aí, a minha análise de proporcionalidade ela será direta. E toda vez que é direta, é para o mesmo sentido de X. Ok, agora eu esqueço o valor dos entregadores. Grandeza entregadores eu já analisei, a minha setinha. Preciso agora verificar a minha setinha de horas. Observa aqui, em 5 horas trabalhando, os entregadores ele faz 45 entregas. Observa, se eu aumentar, vou aumentar agora, aumentei a minha quantidade de horas. Com certeza, a minha quantidade de entregas também será mais. Observa aqui que eu fiz a análise das minhas
hora com minhas entregas. Se eu aumentar o número de horas, com certeza minhas entregas serão mais. Então, se um aumenta e outro aumenta, mesmo sinal relacionado a entregadores e entregas, diminuiu. Se diminuiu. Se aumentou e aumentou, mesmo sinal, isso aqui vai me dizer que é regra de 3 diretamente proporcional. Caso contrário, a gente vai ver questões mais na frente, que se uma diminui, a outra aumenta, ou se uma aumenta e a outra diminui, a minha relação é inversamente proporcional, minha setinha é para cima. Professor, por que o senhor faz isso, essa análise da seta? Lá no vídeo de regra de 3 simples, a gente viu o seguinte, tem uma fórmula para chegar a esse valor de x. Como é que eu faço para chegar? Você vai pegar esse valor de x, é esse valor aqui procurado, ele vai ser igual. Se é regra de 3, sempre será uma razão, sempre será uma divisão. Uma divisão entre quem? Entre aqueles valores que eu vou ter em cima no meu numerador e também no meu denominador. Quem é que vai ficar em cima? Sempre quem vai estar em cima é aquele valor que está acima de x. Independente se vai ser direto ou inversa, esse valor de 45 sempre vai em cima, né? Aquele valor que está acima de x. E esse valor será multiplicado pelos valores que a seta indica. A setinha aqui indicou para 8, então multiplico com 8 e também multiplico por 2. A setinha indicou para 8 e indicou para 2. Por isso que eu vou ficar em cima, né? 45 multiplicado por 8 e também multiplicado por 2. Ok, e quem vai embaixo? O restante, ó, o rabinho da seta aqui é o 5, multiplicado também com o valor 3, que é o rabinho da seta aqui dos meus entregadores. E agora, como fizemos lá em regra de 3 simples, todo número que eu puder simplificar em cima e embaixo de uma razão, em uma divisão, na regra de 3, não altera o meu valor. Tudo que eu fazer acima ou abaixo, em uma fração, não altera o resultado. Aqui, por exemplo, o 45, dá para dividir por 5, então eu faço essa divisão, posso simplificar 45 com 5, esse resultado dá 9. Observe que eu tenho um 3 aqui. Então, o 3, ele não posso fazer simplificação com 8, nem com o meu valor 2. Então, eu posso fazer essa simplificação aqui, o 9 com 3. Simplificando o 9 com 3 agora dá 3. 9 dividido por 3 deu 3. Ou seja, esse valor 15 agora, depois que eu fiz a simplificação, não ficou nada embaixo, ficou agora só o valor do 3. Ficou 3 vezes 8 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 8 dá um total de 48. O valor do x procurado é um valor de 48. 48, encontramos aqui a resposta correta na letra B. Vamos aplicar também agora em outra questão, questão de número 17. Estou seguindo a relação completa, né, das questões. Esse vídeo ele vai ser renomeado como vídeo regra de 3 simples e composta, parte 2. Então a questão agora é a questão número 17. As outras questões da número 1 até a número 15, são todas questãozinhas de regra de 3 simples. Então vamos aplicar agora em mais uma questão de regra de 3 composta. Tem lá, né? Em certo restaurante, 8 garçons. Então, já tenho aqui a grandeza garçons. Já vou extraindo para cá. Tem o valor de G, que é o meu garçons. E eu disse lá que é o valor 8. Coloquei. Atendo um total de 160 mesas. Então, a outra grandeza é mesas. Coloquei aqui 160 mesas. Em 5 horas de trabalho. Tenho lá 5 horas de trabalho. A grandeza agora é horas. Tenho aqui 5 horas de trabalho. Observa que eu tenho 3 grandezas, então por isso que é classificada como sendo a regra de 3 composta. Então lá, sendo assim, considerando que o mesmo ritmo de trabalho ao todo, quantas mesas? Então ele quer lá o total de mesas. Quantas mesas é o valor procurado, o valor de x. 6 garçons, garçons abaixo de garçons, tem lá o valor 6. 8 horas, tá aqui 8 horas de trabalho. Então eu tenho que fazer a minha análise sempre em regra de 3, traçando a seta para o valor de x, vou verificar o que acontece com garçons relacionado à mesa e depois eu faço a minha análise como se fosse uma regra de 3 simples, mesa com horas de trabalho. Aqui, se eu tenho lá 8 garçons eles atendem um total de 160. Diminuiu o número de garçons. Com certeza vai diminuir também o número de mesas. Se eu diminuir o número de garçom, diminui o número de mesa. Diminui, diretamente proporcional. Mesmo sentido de x. Ok. Agora relacionado à hora. Temos lá que
trabalhando lá, os garçons trabalhando 5 horas, ele atende 160 mesas. Observa que, se ele trabalhar mais agora, vou trabalhar mais, está trabalhando mais horas, ó, ele partiu de 5 para 8. Se ele começa a trabalhar mais, ele vai atender mais. Se ele estava trabalhando 5, atendeu lá 160, trabalhando 8 horas, aumentou o número de horas, com certeza vai aumentar aí o número de mesas. Então, é diretamente proporcional. Aumentou, aumentou ou diminuiu, diminuiu, diretamente proporcional. Quero encontrar o valor de X. Já sei, professor. O valor de X sempre será igual a uma divisão, e o senhor me disse que era, eu pego lá o valor 160, o valor que está em cima de X, multiplico pelo que a seta indica, né? 8 e o valor 6, ó, multiplico 8 vezes 6 e divido pelo rabinho da seta. Tem um valor do 8 e tem um valor aqui de 5. Pronto. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Sempre vai acontecer isso. Sempre vai acontecer de eu ter números em cima e embaixo que dá para simplificar tranquilo para não ficar com cálculos grandes. Mas se eu quiser multiplicar esse 160 vezes 8 vezes 6, encontrar aqui um número grande, depois eu dividir aqui por 40, né? Porque 8 vezes 5 é 40, sai também o resultado. Mas eu não gosto de trabalhar assim porque dá muito trabalho. Você pode errar ali algum cálculo, alguma divisão, alguma multiplicação de números grandes. Então dá para simplificar. Eu tenho esse valor de 8 aqui em cima e embaixo, dá para cortar. Já diminui aí uma boa parte do meu cálculo. Ficou agora, eu tenho 6 e tenho 160. O 5 não dá para simplificar com 6. O 5 dá para simplificar por o 160. 160 dividido por 5, esse total aqui vai dar 32. Quem é que vai ser o meu valor do X, que é a minha mesa procurada? Valor 32 multiplicado por 6. Vai dar um total de 192 mesas, né? Como ele pediu. 192. 192, resposta correta aqui, letra A. Questão número 18. Questãozinha de Ministério Público do Estado de Goiás, 2022. Vai dizer o seguinte. 2 atendentes, olha. Eu tenho aqui já a relação de grandeza fazendo referência a atendentes. Então, vou chamar aqui o A de atendentes, tem um 2, atenderam, né, 32 clientes, então a outra grandeza agora é clientes, está aqui clientes, 32 clientes, ele colocou agora 2 horas e 40 minutos, observa, fizemos isso também lá em regra de 3 simples, eu tenho o tempo aqui colocando 2 unidades, tem um em hora e tem um também em minutos, então o ideal é você transformar tudo em uma unidade só, nesse caso eu transformo tudo em minutos. Observa que o valor 2 horas é só multiplicar o valor 2 vezes 60, 2 vezes 60, eu transformei 2 horas para minuto, então eu tenho lá um total de 120. Observe que é 120 mais o valor 40, 120 mais o valor 40, esse valor aqui do tempo, eu vou ter lá um total de 160. 160 o quê? 160 minutos. Então, minha grandeza, que eu estou fazendo a minha relação, é justamente em minutos. Então, eu coloco aqui o tempo em minutos, 160. Ok. Com a mesma eficiência, 3 atendentes. Então, agora eu vou colocar atendentes. Atendente abaixo de atendentes, 3. Ele colocou aqui 3 atendentes. Atenderão agora 60 clientes. Então, pego lá os 60 clientes. O que é que eu tenho que verificar? O tempo. Ó. Ele quer lá horas e minutos. Então, minha resposta, quando eu encontrar, vou achar minha resposta em minutos. Depois eu faço a transformação para horas. Regra de 3 composta, porque eu tenho 3 grandezas. Então, eu traço uma setazinha para X, tracei uma setinha para X. Vou verificar agora a proporcionalidade. Primeiro aqui com clientes, mas poderia ser os atendentes, mas eu vou fazer primeiro com o cliente. Então, eu tenho lá 32 clientes, ela é atendidos, né? Esses clientes são atendidos em 160 minutos. Observa, se eu aumentando aqui, ó, aumentando o valor de clientes, com certeza vou precisar de mais tempo. Então, preciso para atender 60 clientes mais tempo. Então, se aumentou e também aumentou, essa relação é diretamente proporcional. Ok. Agora, relacionado aos atendentes, né? Cliente eu já fiz. Agora, relacionado aos atendentes. Observa o seguinte. Eu tenho lá 2 atendentes. Ele faz essa tarefa de atender aí os clientes, né? Em 160 minutos. Fazendo a análise agora. Dois atendentes
faz a minha tarefa de atender os clientes com 160 minutos. Coloquei mais um atendente. Com certeza agora, observa que aumentou o número de atendentes. Se aumentou o número de atendentes, vai diminuir o tempo. Agora o tempo será mais rápido, porque eu tenho uma pessoa atendendo a mais. Se eu tenho um atendente a mais, ó, meu tempo será menor. Então, se um aumenta e a outra diminui, sinais diferentes, isso em regra de 3 me dá uma proporcionalidade inversa. Ó. Proporcionalidade inversa. Quero encontrar o valor do x. Sempre o valor do x ele vai ser igual a uma divisão, a uma razão, aonde vem em cima o valor 160, aquele valor que está acima de x. Vou pegar o que a setinha está indicando. Nesse caso aqui, 60 multiplicado pelo esse 2, ó, a setinha está indicando para ele, multiplicado por 2, dividido por 3, que é o rabinho da seta, e dividido aqui ó, por 32, dividido também por 32. Dá para fazer a simplificação? Dá para fazer a minha simplificação para que esses valores aí reduzam, né? Para não ficar muito grande. Então dá para fazer essa simplificação, vou fazer isso aqui, ó, 2 com 32 dá 16, ficou tranquilo, porque eu já estou vendo esse 16 aqui, ó. Então esse 16 com esse 16 aqui foi embora, observa que ficou só esse zero, então desse 32 eu simplifiquei com 2, ficou 16. O 16 com esse 16 agora foi embora, ficou só esse zero. E agora ficou tranquilo, porque eu tenho esse 3, ó, simplificando com esse 6, dá um total de 2. Quem é que vai ser o meu valor de x? Observa que ele só sobrou em cima o valor de 2, então eu tenho um valorzinho de 2 e eu tenho esse 0. Tem esse 0 e esse 0. Tá aqui esse 0 e esse 0 só faz você colocar. Total de quanto? O tempo, ó. O tempo ficou 200. 200 o quê? Minutos. Observa que eu tenho a resposta em hora. Então eu tenho que converter esse meu 200 em hora. Bem tranquilo, dá para fazer até de cabeça. Então eu observo que eu tenho um 200, para eu transformar em hora, é só dividir por 60. Quando eu faço a multiplicação de horas para transformar em minuto, eu multiplico por 60. Total de horas multiplicado por 60 vai dar a resposta em minutos. Aqui deu em minutos. Agora eu quero voltar de minutos para a hora. É só dividir. Tenho lá o valor de 200 para fazer a divisão por 60, vai dar um total de 3. Ó. 3 vezes 60, 180. Para 200, dá um resto 20. Observe que esse valor aqui é o valor inteiro, é o valor em horas, e eu tenho aqui um total de resto, né? Tem um 20 sobre 60, né? Que é o resto da minha divisão em hora, é o valor em minutos. Então eu tenho lá 3 horas e 20 minutos. 3 horas e 20 minutos, encontramos aqui a resposta correta, a letra D. Questão 19. Em certa fábrica, sabes que 5 máquinas, então já tenho aqui a grandeza máquinas, colocando aqui as máquinas, total foi 5, produz, né, 500 produtos, então chamar P 500, tá aqui 500 produtos. Depois ele diz lá foi em 4 dias. Então se eu tenho lá mais de 2, né, tenho 3 grandezas. Isso aqui é uma regra de 3 composta. Tenho aqui 4 dias. Então vou extrair as outras informações, né? Considerando que o mesmo ritmo de produção ao todo, quantos dias? Então já perguntou aqui. Então o dias é o valor procurado, valor de x. Serão necessários para 4 máquinas, tá aqui 4 máquinas, produzirem quanto? 800 produtos. 800 produtos. Tá aqui regra de 3 composta, porque eu tenho 3 grandezas. Sempre eu traço a setinha para o valor de x. Já vou fazendo aqui de forma mais rápida, vocês já compreenderam aí como é que faz para resolver esse tipo de questão. Então já vou fazer agora de forma mais direta, mais rápida. Então eu tenho que analisar agora produtos e também relacionado a máquinas, para verificar se vai ser direta ou se vai ser inversa. Relacionado aqui aos produtos, então 500 produtos foram produzidos aí em 4 dias, para produzir 800 produtos, vou precisar de mais dias. Observe aqui que aqui aumentou e aqui também aumentou. Se aumentou e também aumentou, essa relação é direta. Agora aqui, máquinas. 5 máquinas faz esse produtos, né? Produz esses produtos em 4 dias. 5 máquinas fez esse produto em 4 dias. Se diminuiu o número de máquinas, ó, diminuiu aqui o número de máquinas, era 5, agora ficou 4. O que é que vai acontecer com o número de dias? Vai demorar mais. Se vai demorar mais, ó, inversamente proporcional. Uma diminuiu e a outra aumentou, essa relação é de inversamente proporcional.
valor do x que eu quero encontrar. X, ele será igual sempre a uma razão, sempre a uma divisão. Pego o valor de x, nesse caso aqui é 4. Multiplico pelo valor que a setinha indica. É 800 e é 5. 805. Divido por quem? Pelo rabinho da seta. Aqui é 500, aqui eu tenho 500. E o outro valor é o valor de 4. Pronto. Fazendo a simplificação, tenho esses dois zeros, com esses dois zeros, simplifiquei. Esse valor 5, com esse valor 5, simplifiquei. Esse valor 4, com esse valor 4, simplifiquei. O que é que sobrou, professor? Só o valor de 8. O valor de x vai ser quanto? O valor de x vai ser igual a 8. Resposta correta, letra B. Se eu fosse fazer a multiplicação, esse valor aqui ia ser um valor muito alto, um valor muito grande. Ia dividir por outro valor muito grande, talvez a gente errasse aí na multiplicação na divisão. Então, pelo método da simplificação, você sai cortando o que tem em cima e o que tem embaixo, você chega à resposta muito mais tranquila. Questão de número 20, questãozinha de número 20 do IBGE, FGV 2019, vai dizer o seguinte: sabe-se que 3 recenseadores, então já começou dando informações aqui da minha primeira grandeza. Então, meu R, recenseador, é 3, com a mesma capacidade de trabalho, entrevistaram 360 pessoas. Outra grandeza, pessoas, 360. Em 8 dias, outra grandeza, dias. 8 dias. Regra de 3 composta porque eu tenho 3 grandezas. Aí vai dizer lá, o número de dias. Então, ele já pediu aqui, o número de dias é o valor de x, valor procurado, que 2 desses recenseadores, 2 recenseadores, levarão para entrevistar quantas pessoas? 510 pessoas. Regra de 3 composta, para eu fazer a minha resposta, né, analisar a minha resposta, eu preciso analisar minhas grandezas. Se vai ser direta ou se vai ser inversa. Sempre eu traço a minha setinha para x e vou verificar as outras grandezas. Relacionado aqui a pessoas, ó. 360 pessoas, esse recenseador ele faz lá em 8 dias. Para fazer 510 pessoas, recenseadas 510 pessoas, ó, observa que eu vou precisar de mais dias. Se 360 foi 8 dias, 510 vai ser mais dias. Mais com mais, observa que é diretamente. Mesmo sentido de x. Ok, recenseadores agora. 3 recenseadores faz essa tarefazinha, né? 3 recenseadores faz essa tarefa em 8 dias. Observa que se diminuir, está diminuindo aqui, ó, era 3 e foi para 2. Diminuiu o número de recenseadores. O que é que vai acontecer com o número de dias? Observe que vai aumentar. Se diminuir o número de recenseadores, com certeza a minha tarefa, que é entrevistar pessoas, vai ser em mais dias, porque eu tenho menos recenseador. Se eu tenho menos recenseador, vai demorar mais. Se uma diminui e outra aumenta, a minha relação de proporcionalidade é inversa. Ok, como é que eu faço para encontrar o valor de x? Está aqui meu valor do x. O valor do x vai ser igual a uma divisão, a uma fração, onde eu pego o valor que está em cima de x, vou multiplicar com todos aqueles valores que a seta indica. Nesse caso aqui, 510 e nesse caso aqui, 3. Embaixo, quem é que vem? O rabinho da seta, que é 2, e multiplico com outro rabinho da seta. Nesse caso aqui, 360. Dá para simplificar? Dá para fazer as devidas simplificações. Tenho aqui esse valor 0 com esse valor 0, foi embora. Observa que esse valor 2 com esse valor 8 vai dar 4, porque o 8 dividido por 2 dá 4. Esse 36, ó, esse 36 dá por 3, vai dar um valor 12. Fazendo aqui a simplificação, 36 com 3 deu um valor 12. E agora eu tenho aqui, ó, esse valor 4 dá para simplificar com o valor 12. 4 dividido por 12 dá um valor 3. Quem foi que sobrou em cima? Já para a gente verificar o resultado. Quem ficou em cima foi só o valor 51. 51 dividido por 3. 51 dividido por 3, resposta correta, 17. 17, letra D. Questão de número 21. Questão número 21 vai dizer o seguinte. Temos aqui, no comando da questão. Em um sítio são utilizados 100 kg de milhos. Então, eu tenho já a minha grandeza, né? A primeira, quilogramas. Então, tenho aqui meu K, G, ele disse lá que é 100, ok?
Aí ele vai dizer para alimentar 10 galinhas. Então a outra grandeza agora é galinhas. Então aqui o meu valor de G, galinhas. Ele disse lá que foi 10. Durante quanto tempo? O tempo que ele deu foi 30. Grandeza, dias. 30 dias. 3 grandezas, regra de 3 composta. Aí agora, se mais 5 galinhas, ó, muita atenção aqui, porque ele vai colocar uma informação para somar. Eu tinha lá um valor 10 e eu quero colocar agora mais 5. Quantas galinhas vou ter? 10 mais 5, 15. Então eu tenho um total de 15 galinhas. Chegar no sítio, quanto tempo levará? Então o tempo, observa lá que o tempo em dias, ó, todas as alternativas em dia. Então quanto tempo levará para metade, ele colocou aqui, a metade desse milho ser consumido. Então eu tenho que verificar quantos milho eu tinha inicialmente. Eu tinha lá inicialmente 100 quilos. A metade de 100, 50. Pronto, tenho aqui 50. Regra de 3 composta. Como é que eu faço para analisar a minha proporcionalidade? Sempre eu traço uma retazinha para X, né? Uma setazinha para X. Vou verificar agora o que acontece, tanto para quilogramas, né? E para minhas galinhas. Fazendo aqui a análise para galinhas. Observe que se 10 galinhas, o meu milho dá para alimentar em 30 dias, observe se eu aumentar o número de galinhas, com certeza aqui vai diminuir. Ó. Se eu aumentei aqui o número de galinhas, eu tinha um total de 10 galinhas, foi para 15. Agora, se eu coloquei alimentos, né, que é o milho, coloquei lá, alimento para essa minha galinha. Se 10 galinhas, o alimento dá para 30 dias, se 15 galinhas agora, com certeza vai se alimentar com um pouco mais tempo. Tem mais galinha, vai ser menos tempo. Então, se um aumenta e uma diminui, essa minha relação é de inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Ok. Agora relacionado ao quilo, né? A parte de quilograma. 100 kg de milhos dá para alimentar as galinhas durante 30 dias, ó. Durante 30 dias. 100 quilos dá para 30 dias. Observa que diminuiu, ó. Tava de 100 e agora ficou 50. De 100 para 50 diminuiu. Aí vou fazer a análise agora para saber se vai aumentar ou diminuir o número de dias. 100 quilos dá para 30 dias, 50 quilos ó, só vai dar para menos dias. Observa que diminuiu. Se 100 dava para 30, caiu pela metade aqui, com certeza ia cair pela metade aqui. Então, se diminuiu e diminuiu, com certeza essa minha setinha será diretamente proporcional. Sinais iguais, direta. Sinais diferentes, inversa. Observa aqui, esse valor menos diminuiu com esse valor menos. Já esse valor mais aqui fez a relação com o valor menos. Por isso que uma ficou inversa e a outra ficou direta. Como é que eu faço para achar o resultado em regra de 3? Observe que eu quero encontrar o valor de x, é uma razão, é uma divisão, por isso que eu vou ter valores em cima e embaixo. Em cima vai ser sempre o que está em cima de x, é o 30, multiplicado aqui por 10, que é o que a setinha está indicando aqui, e multiplicado por 50, que é o que a setinha também está indicando. E quem é que eu vou dividir? Observe que eu tenho 100, que é esse valor do rabinho da seta, e eu tenho 15 aqui, que é o valor do rabinho da seta. Dá para simplificar? Dá para fazer as devidas simplificações. Eu tenho esse 0 com esse 0, esse outro 0 com esse 0, ficou embora. Esse 3, ó, dá para simplificar com o valor de 15. 15 simplificado aqui por 3 dá um total de 5. Ficou tranquilo agora? 50 dividido por 5. Quanto é que vai ser o meu valor do x? O valor do x, 50 dividido por 5, 10. Quantos dias? 10 dias. Resposta correta, letra B. Questão de número 22, questãozinha da IDECAM, prova da PMPB, aplicada no ano de 2015, para a gente fechar e encerrar esse ciclo de questões de regra de 3. Então, vamos fazer essa questão. Questão que vai dizer o seguinte. Com 5 programadores, questãozinha bem interessante. Tem aqui, ó, 5 programadores. Então, minha grandeza é programador, é o valor 5 de sistema, trabalhando 8 horas por dia, ó. Então eu tenho a minha hora, minha grandeza é horas, tenho aqui 8 horas por dia. Um software, ele colocou aqui ERP completo, é desenvolvido em 16 meses. Então ele disse aqui o tempo foi desenvolvido, né, esse software, por 16 meses. Colocou aqui, 16 meses. Dessa forma, com 4 programadores. Então agora meu programador aumentou, né? Diminuiu. Era 5, agora ficou 4. Ok, 4 programadores.
trabalhando 10 horas por dia, ó. Então a minha hora agora passou agora a ser 10. Com uma produtividade 20% menor. Agora é muito importante aqui, porque ele vai trabalhar com percentual. Então eu tenho uma grandeza também de percentual. Ele disse lá que em primeiro momento 8 trabalhadores desenvolveram, né, esse meu software em 16 meses, ou seja, eles fizeram o 100%, então eu teria que ter essa ideia de porcentagem, né, de percentual. No primeiro momento ele não falou, mas a ideia, se ele completou, né, tá a ideia aqui completo, então ele fez 100%, essa ideia do meu software, então 100% ele fez lá 16 meses. Agora foi uma produtividade menor, se 100% para eu ter uma produtividade menor, eu vou trabalhar com a ideia de 80%, porque é menor. Então eu diminuí aqui 20% da minha produtividade. Era 100%, se eu diminuir 20%, fiquei com 80%. Aí vai perguntar, o número de meses para desenvolver esse mesmo software será? Então ele quer o número de meses. A minha grandeza procurada é meses. Traça uma setinha para X. Vou analisar agora proporcionalidade de todas as questões, né? De todas as minhas grandezas, de todas as minhas grandezas. Certo, vamos lá. Pode ser qualquer uma. Posso começar aqui com os programadores, pelas horas, pela percentual. Então, eu tenho que analisar todas. Vou começar aqui por percentual. Observe o seguinte. Com 16 meses, a minha produtividade foi 100%. Foi 100% 16 meses. Se diminuiu a minha produtividade, diminuiu aqui. Eu estava, o valor 100 foi o valor 80. Observa que vai aumentar o número de meses. Por que vai aumentar o número de meses? Porque vai demorar mais. Com 100% de produtividade, foi feito em 16 meses. Se diminuiu a produtividade, está mais lento. Se está mais lento, vou demorar mais. Então, vai demorar mais meses. Então, a qual vai ser a relação? Se um aumenta e outra diminui. Relação de inversamente. Então, essa minha setinha é setinha para cima. Relacionada à hora. O meu software, os trabalhadores ali estão trabalhando 8 horas por dia, né? 8 horas por dia, que ele colocou aqui. 8 horas por dia, ele terminou esse software em 16 meses. Se eu aumentar a hora, aumentei a hora, estava em 8, foi para 10. Aumentei meu valor de hora. Observa o que é que vai acontecer com o meu tempo, meus meses. Observa que vai diminuir. Se com 8 horas trabalhado, os trabalhadores lá, os programadores, fizerem 16 meses, quando eu aumentar o número de horas por dia, com certeza eu vou terminar mais rápido, vou terminar com menos meses. Por isso que essa ideia vai ser inversamente proporcional. Um aumentou e a outra diminuiu. Minha setinha para cima, inversamente proporcional. Já os programadores, em relação aos programadores. Os programadores, 5 deles trabalhando lá, faz em 16 meses. Se diminuiu agora um programador, ou seja, 4 programadores, com certeza agora vai aumentar o número de meses. Vai aumentar o número de meses. Por quê? 5 faz em 16. 4 vai fazer em mais meses. Vai demorar mais para fazer esse meu programa, esse meu software. Quando uma diminui e a outra aumenta, a relação é de inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Quero encontrar agora o valor de x. Quero encontrar o valor do x. O que é que eu tenho que fazer? O x sempre vai ser igual a uma razão, a uma divisão. Números que está em cima, sempre vem primeiro que está em cima do x, é o 16. Vou multiplicar pelo rabinho da seta, nesse caso aqui é o valor 100. Vou multiplicar pelo rabinho da seta, que a seta está indicando, né? Aqui a seta está indicando para o 100, a seta está indicando para o 8, a seta está indicando aqui também para o 5. E agora o que restou vem tudo para baixo, Vem um 4, vem um 10 e vem 80. 4 multiplicado por 10 e multiplicado por 80. Agora, o que a gente vem fazendo é simplesmente uma simplificação. Vou fazer uma simplificação. Eu vou ter números que têm, ao mesmo tempo, valores em cima e valores embaixo. Eu começo com zeros. Tenho 2 zeros em cima e eu tenho 2 zeros embaixo. Dá para simplificar? Dá para simplificar. O valor 8, tem esse valor 8. Dá para simplificar com esse 8, foi embora. Embaixo ficou só o 4. Esse 16, 16 com 4. 16 com 4, simplificando, resta o 4. Sobrou quem? 4 vezes 5. Quem é que vai ser meu valor x, que é o tempo em meses? O valor vai ser 4 vezes 5. 4 vezes 5,
20. Resposta correta, letra C. Com isso, concluímos a resolução de 7 questões de regra de 3 composta. Se gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que é cobrado em prova de concurso da disciplina RLM. Bons estudos e nos vemos no próximo vídeo.